Feliz sábado a todos os amigos e irmãos, um beijo no coração, saudade de vocês. E neste momento nós iremos começar a recapitulação da lição da Escola Sabatina, lição número 5, tem como título Somente pelas Escrituras, só as Escrituras. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dirigir a palavra ao nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este sábado, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar pelo texto áureo, pelo texto para memorizar da lição que se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que palavra poderosa que nos diz sobre a importância da palavra de Deus, como ela alcança o coração, como ela alcança a vida, como ela alcança o ser humano na sua totalidade. Que nós possamos entender a palavra de Deus como revelada, como inspirada, e que o Espírito Santo nos ilumine sempre a compreender essas palavras para o nosso bom entendimento, para o nosso bom encaminhamento na vida. Spurgeon, um grande pregador, ele disse o seguinte: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha, e foi com essas virtudes que Ele nos deu a sua palavra. Louvado seja Deus por essas palavras de Spurgeon. A declaração importante que veio da Reforma Protestante, somente as Escrituras Sagradas, e todo o seu conteúdo como única regra de fé para nossa teologia e para nossa religião, deve ser cada dia mais relevante em um tempo de tanta especulação, em um tempo em que, sem sombra de dúvida, a autoridade está diminuindo, a autoridade dos pais, a autoridade da igreja, a autoridade dos governos. Ninguém quer respeitar mais ninguém, e é nesse momento que nós referendamos a autoridade das Sagradas Escrituras, como foi estudado na lição da semana passada. Não é a parte dela que devemos estudar, mas devemos estudá-la como um todo, não textos isolados, mas toda a Escritura, e somente a Escritura como nossa única regra de fé em nossa vida. Sem ela, as religiões não passaram de meras ideias humanas e fantasia das mentes sonhadoras. De tantos filmes que nós temos verificado por aí na Netflix e em outros canais que são produzidos simplesmente para o quê? Para alimentar a ilusão humana, a fantasia humana, mas não tem aquilo que a Bíblia pode nos oferecer, a certeza e a convicção da vida eterna que o Senhor nos dará por ocasião da volta de Jesus. E vejam como é importante toda a Escritura e somente a Escritura Sagrada. Em 1978, um homem chamado Jim Jones, lá na Guiana Francesa, ele liderou um grupo, e foi encontrado esse grupo, um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas que morreram envenenadas. Mas eu queria enfatizar um policial que ali passou, que estava na investigação, e ele disse: não encontrei um exemplar sequer das Sagradas Escrituras. Aqui em Campina Grande nós tivemos um movimento ali nos idos final da década de 70 e início da década de 80, que um movimento conhecido como Borboletas Azuis, comandado por um comerciante de algodão falido, Rodão Mangueira, ele marcou uma data entre 10 e 14 de maio, que seria a data que ocorreria um dilúvio no mundo. E quem estivesse no santuário encontrado no bairro do 40 seria preservado das águas do dilúvio e, portanto, teria salvação. Baseado nas tradições, baseado em costumes, nas suas próprias ideias, aquele homem conduziu. Quase 1000 pessoas absorveram a sua mensagem. E no final chegou o dia, e para a tristeza daquele grupo, o dilúvio não veio e, portanto, o grupo se desfez. E quando se entrou naquele santuário, também não existia nenhum exemplar das Sagradas Escrituras. E assim caminha a história da humanidade, sem a certeza e sem buscar na palavra de Deus a fonte segura para as respostas para as grandes inquietações da existência humana. Existe uma declaração cristã que determinou a Bíblia como única regra de fé e base para os ensinamentos que devem ser fundamentados na palavra. A expressão que veio da Reforma Protestante, somente a Escritura, isso fez com que filosofias e pensamentos humanos
e ideias mirabolantes fossem rejeitadas quando se buscava seguir e ensinar os ensinamentos teológicos baseados na palavra de Deus. E nessa direção, o próprio Martinho Lutero iniciou a reforma protestante com o conceito somente as Escrituras Sagradas. Quando ele foi interpelado pelo clero católico para que se retratasse de suas teses, foi que Martinho Lutero respondeu: só o faria convencido somente pela Escritura Sagrada. Isso deu muita força à reforma, que se fortaleceu em muitos lugares, apenas pelos escritos bíblicos. E Martinho Lutero foi o grande responsável na Alemanha de traduzir a Bíblia Sagrada para o alemão e, acima de tudo, popularizar o ensino das Sagradas Escrituras para aqueles que não tinham acesso. Para nós entendermos essas questões pertinentes à reforma, seria importante, e esse momento em que a Bíblia Sagrada ela foi colocada abaixo da religião, abaixo das tradições da igreja, o filme também best-seller de um livro, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Tem o livro e tem o filme. Vocês podem assistir o filme e podem ler o livro. Nesse filme vai mostrar muito bem as ignorâncias vivenciadas, que a Bíblia Sagrada foi subjugada e a filosofia e as tradições humanas vieram acima da palavra de Deus. Outro filme também importante, o filme que tem como título Lutero, muito importante. Outro filme, John Hus, Wycliffe. O filme de John Hus mostra a história dele, como ele foi queimado vivo pelas certezas e as convicções que ele tinha da palavra de Deus. Morreu cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lutero discordava da posição católica e expôs publicamente as suas 95 teses. Quando ele corajosamente, da igreja de Wittenberg, ele pregou essas 95 teses na porta da igreja. É referente aos erros de interpretação da igreja, que se baseava na tradição e nos ensinos humanos. Lutero lutou, Lutero foi forte, mas o conceito fundamental do Lutero é somente as Escrituras Sagradas. Assim, a reforma protestante ela começou com 5 bases principais. A primeira de todas, somente a Escritura. Depois, somente pela fé. Terceiro, somente pela graça. Quarto, somente por Jesus Cristo. E quinto, somente a Deus da glória. Esses 5 pilares, começando com as Sagradas Escrituras, foi aí que a reforma protestante se consolidou na Europa e se expandiu para o mundo, forçando o catolicismo ao que nós chamamos de contra-reforma católica, para tentar conter o avanço do protestantismo. E nesse sentido, Martinho Lutero disse uma frase interessante, reforçando o argumento de somente as Escrituras. Ele diz: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e mestre de todos os escritos e de todas as doutrinas da terra. Veja como ele trabalha e como ele entende. Existem correntes de interpretação da Bíblia. Existe a teologia católica e existe a teologia protestante. A teologia católica está fundamentada em quê? Na interpretação alegórica, filosofia e religião como autoridade, baseada nas tradições, fortaleceu fábulas e mitos e fontes influenciadoras diversas para que assim se fundamentasse a teologia católica. A teologia protestante, ela se fundamenta em quê? Na interpretação histórico-gramatical das Sagradas Escrituras, as Escrituras como autoridade, baseado somente nas Escrituras e fortalecendo as Escrituras Sagradas como única regra de fé para o cristão, as Escrituras como única fonte decisiva. A Bíblia com base na hermenêutica e com base na exegese, a Bíblia por si só, ela se explica. Isso foi fundamental para que tivéssemos uma teologia protestante diferente da teologia católica. E nesse sentido, o diferencial da reforma, nesse contexto, não estava nos seus precursores, antes no poder das Escrituras, que deu força a esses homens para que eles pudessem reinterpretar e redirecionar a teologia somente e através de todas as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é normativa por quê? Porque ela é a manifestação da palavra de Deus. É a revelação dos atributos do ser humano, dos atributos divinos ao ser humano. É imparcial em seus relatos históricos, é mais elevado padrão moral para a existência humana, é autossuficiente e não precisa de alteração, é regra sobre regra, preceito sobre preceito. E João
no Apocalipse diz que a gente não pode tirar, nem pode acrescentar. Se alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus vai tirar a sua parte da vida. E se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar os flagelos escritos no livro. Então, porque toda a Escritura e somente as Escrituras sagradas. E acima de tudo, a Bíblia é o padrão de toda a doutrina e de todo ensino da igreja. É regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco ali, um pouco aqui, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Outro tópico importante para nós abordarmos é a unidade das Escrituras. Vários personagens bíblicos enfatizaram a unidade e a inseparabilidade das Escrituras de diferentes formas. Jesus Cristo, ele falou da totalidade das Escrituras, quando ele disse, e começando por quem? Por Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Jesus, ele expôs a sua vida através dessa passagem, quando falou com os discípulos do caminho de Emaús. Pedro falou da harmonia, Paulo falou da coerência da Bíblia. Os apóstolos, eles referendaram a Bíblia Sagrada, toda a Escritura e somente as Escrituras Sagradas. Outro tópico também importante é a clareza das Escrituras Sagradas. O preceito sola Escritura evoca o princípio da clareza das Escrituras, o qual rejeita e apoia outras ideias, rejeita algumas ideias que fizeram parte do fundamento do catolicismo na Idade Média, no período de 1798 e 1789 anos, que foi exatamente o período em que a igreja ganhou a supremacia. A igreja cristã no primeiro século, eles abdicaram dos princípios fundamentados na Escritura Sagrada com a Convenção de Constantino, e com a Convenção de Constantino entrou muitos elementos do paganismo romano, as Escrituras foram deixadas de lado, e as tradições e o paganismo romano começou a tomar conta da igreja. E durante toda a Idade Média, o período da supremacia da igreja, evidentemente que as Sagradas Escrituras foram postas de lado, e acima de tudo, as tradições elas ganharam uma força muito grande. E nesse contexto, o que nós gostaríamos de colocar aqui, a clareza das Escrituras, elas se apoiam em algumas coisas e rejeitam outras. O que é que ela rejeita? O magistério eclesiástico para interpretar. A interpretação alegórica da Bíblia nós também não aceitamos. Os múltiplos significados dos textos, o significado místico e secreto dos textos bíblicos. Mas ela apoia o quê? O sacerdócio a todos os crentes. A Bíblia, ela está acesso a todos os crentes para que eles leiam, para que eles possam entender, e Deus vai iluminar a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que foi revelado, aquilo que foi inspirado. Veja que coisa maravilhosa, né? A interpretação literal da Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos permitir que apenas algumas pessoas iluminadas eles leiam para a gente, interpretam para a gente e a gente aceita. Nós devemos analisar a Bíblia, nós devemos buscar a Bíblia, porque é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. O significado definitivo e imutável das Sagradas Escrituras e o significado claro e direto. Todo ser humano pode entender. Quando ele busca em oração, Deus vai iluminar a mente, vai iluminar o coração para o entendimento daquilo que foi revelado, daquilo que foi inspirado. As Escrituras interpretam as Escrituras. Por quê? Martinho Lutero diz que as Escrituras, elas são a sua própria luz. E nesse sentido, isso quer dizer que a unidade que é encontrada nas Escrituras é a base para interpretá-la. Por isso é necessário nós respeitarmos o contexto imediato da passagem, o contexto geral do livro, a totalidade das Escrituras, a narrativa das Escrituras e a influência do Espírito Santo. Nós não podemos entender a Bíblia com as nossas próprias convicções e fazermos uma interpretação do texto com as nossas próprias ideias. É regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco ali e um pouco ali e um pouco ali. Então, o que nós poderíamos dizer que é importante a exegese e a hermenêutica. E daí nós trazemos à luz
que nós podemos e devemos pesquisar livros que falam do contexto histórico e cultural da qual os livros foram escritos é importante, as tradições também são importantes, a razão humana, o cientificismo é importante também, mas tudo isso não pode estar acima da autoridade das Sagradas Escrituras. E outro ponto que é importante também, especificamente para a Igreja Adventista, é a questão somente as Escrituras e os escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White contribuem para a inspiração e para a revelação da Bíblia. Ela foi inspirada, ela recebeu a revelação, mas, porém, sem autoridade doutrinária. Ellen White, durante seu ministério, se relacionou de modo singular com a Bíblia Sagrada. E o que ela diz? Ela diz algumas coisas interessantes. Ela fundamentou o seu pensamento, o seu fundamento teológico nas Escrituras Sagradas. Ela defendeu o princípio de somente as Escrituras. Ela defendeu o princípio de toda a Escritura. Ela declarou que a Bíblia é o seu próprio expositor. Ela recomendou as Escrituras como única regra de fé e prática. Ela confirmou as Escrituras como uma autoridade superior. Ela enfatizou o princípio de toda a Escritura. Ela chamou o povo para voltar aos estudos das Escrituras. Ela levou as Escrituras acima dos seus escritos. Quando ela disse, é uma luz menor para guiar uma luz maior. Então, a autoridade das Escrituras está acima dos livros e dos escritos e da inspiração que recebeu Ellen White. E nesse sentido, alguns pensamentos que são colocados pela autora é interessante. Na Revista Herald, de 20 de janeiro de 1913, ela diz: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens à luz maior. Veja que ponto interessante. Outro ponto também que ela aborda no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 33, quando ela diz: quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida, sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como recebeu o conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra de Deus diante dos homens. Não repitam o que eu declarei, afirmando: a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena, e grifos meu, o que está escrito e revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia para nós tem a autoridade suprema, a autoridade singular. A própria Bíblia se interpreta, porque a Bíblia, meus queridos amigos e irmãos, ela é a palavra de Deus, imune ao tempo, às tradições e especulações humanas e outras fontes que queiram explicá-la e questioná-la em alguns pontos. Lutero, em sua luta na Reforma, usou somente a Bíblia para refutar os erros e as tradições da Igreja. Para ele, a Bíblia somente era o escudo. E Martinho Lutero, na sua fase mais aguda da vida dele, em que ele recebeu o oferecimento de ajuda de amigos, de até pessoas armadas para protegê-lo, Lutero se recusou dizendo o seguinte: eu não vou depender de ninguém, senão de Jesus Cristo. Eu não vou depender de ninguém, somente de Jesus Cristo e da sua palavra. Nesse mundo escuro de erro, pecado e morte, que nós possamos fazer de toda a Escritura e somente as Escrituras Sagradas, aquela que pode nos ajudar a nos proteger, a nos guiar, a nos iluminar, para que nós tenhamos uma vida sábia para vivermos desse mundo. E resumindo o nosso estudo de hoje, a Reforma foi fundamentada na Bíblia Sagrada. A Igreja Adventista é fundamentada na Bíblia Sagrada. Os dois testamentos se completam, o Antigo e o Novo Testamento se completam. Os escritos de Ellen White não se sobrepõem à Bíblia Sagrada, porque ela mesma disse, e volto a repetir, os livros dela são uma luz menor para conduzir à compreensão da luz maior, que é as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele ilumine a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa caminhada, a nossa história, que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê a tranquilidade, que Ele nos dê a segurança, que o Senhor, Ele nos abençoe nesse momento de crise que nós estamos vivenciando.
toda a Escritura e somente as Escrituras Sagradas que sejam a nossa regra de fé para o nosso bom viver e para a nossa boa caminhada. Um beijo no coração, muito obrigado e um feliz sábado a todos. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela recapitulação da lição da escola sabatina. Te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine nosso coração, a nossa mente para a compreensão e que nós possamos pôr em prática os seus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém.